Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja. É uma honra poder estar aqui nessa noite de festa, viu, Juliana, Celso, Rafael? Juliano, Celso, Rafael foram membros lá na igreja presbiteriana de Sertaneja, membros não, eles estavam ali participando conosco. Eu tive o privilégio de iniciar o estudo de catecúmenos com eles, e eles terminaram aqui, pastor Fabiano. Graças a Deus. É igual diz a palavra do Senhor: um planta, outro rega, outro colhe, mas é o Senhor quem dá o crescimento. O nosso crescimento vem do Senhor, e isso é muito gratificante para um pastor, poder ver que o trabalho que foi iniciado não foi em vão, que o trabalho que foi iniciado, ele está findando nessa noite, Juliana, porque agora vocês fazem parte do corpo de Cristo. Hoje vocês vão fazer parte, Celso, do corpo de Cristo, participar, tomar assento na santa ceia do Senhor, tomar assento na mesa do Senhor. Isso é um privilégio para aqueles que foram eleitos. Que Deus abençoe a amada igreja. Como o pastor Fabiano, ele citou no início, eu sou pastor na igreja presbiteriana de Sertaneja. Não sei se alguém conhece Sertaneja. Eu acho que só o Celso e o Juliano que conhecem Sertaneja. Mas alguém conhece? Pegue a mão aí, alguém conhece a igreja ou a cidade de Sertaneja? Ninguém. Sertaneja é uma cidade pequenininha. Nós estamos ali na divisa com o estado de São Paulo, pertinho de Assis. Sertaneja é a última cidade do estado do Paraná, antes de chegar ali no estado de São Paulo, em Assis. E é uma honra eu poder servir como pastor daquela igreja. Estou à frente daquela igreja já há 4 anos, servindo ali, sendo pastor, edificando a vida dos irmãos, pregando, trazendo a palavra do Senhor. Hoje quem está aqui comigo é minha esposa Solange, uma serva fiel do Senhor, uma mulher que eu tive o privilégio de levar para Jesus. Nós estávamos compartilhando hoje na casa do pastor Fabiano, que a Solange, ela foi fruto meu. Eu falei de Jesus para ela, a Solange confessou Jesus como Senhor e Salvador, e depois, graças a Deus, eu tive o privilégio de casar com ela. Uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que tem orado por mim. Ela é o meu braço direito, a minha perna direita. Sem ela eu não estaria caminhando. É uma mulher de Deus. E também estou ali com a minha filha Maria Sofia, que está sentadinha lá atrás. A Maria Sofia tem 8 anos, é a nossa filhinha mais nova. Como o pastor mesmo falou, nós temos mais um menino, o nosso primogênito, Axel Emanuel. Hoje ele mora em Londrina, ele está morando com a minha mãe, porque o Axel está fazendo faculdade de filosofia, está no 1º ano da faculdade de filosofia, e ele mora com a minha mãe, está tentando um trabalho lá em Londrina para alçar voo, porque nós temos os nossos filhos como herança do Senhor. O Senhor nos dá os nossos filhos, nós criamos, e um dia eles batem asa e vão voar e vão ter as suas vidas. Mas, Celso, o mais importante, sabe o que é? É nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, como diz a palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo depois de velha, não se desviará dele, mas o ensinar é eu caminhar junto. Eu pegar na mão do meu filho e falar: olha, caminha comigo, porque esse é o caminho. Amém? Hoje de manhã, enquanto eu estava vindo para Sertaneja, eu estava estudando esse texto já há alguns dias, e nós estávamos vindo e de repente eu olhei no painel do carro, aquela luzinha do tanque vazio acendeu. E eu falei: Solange do céu, o combustível está acabando, e agora onde que a gente vai abastecer o carro se não tiver um posto de gasolina por aqui? E lá na frente nós vimos um posto, mas era na pista contrária. Eu falei: vou ter que pegar o retorno. Nós pegamos o retorno e entramos no posto, abastecemos o carro, saímos do posto, tivemos que andar mais 2 quilômetros e pegar de novo o retorno para pegar a estrada para estarmos aqui presentes com os irmãos. O que eu quero dizer com essa palavra retorno? A palavra retorno para nós significa perdão. Quando nós perdoamos, nós começamos de novo.
Todos nós somos perdoados. Jesus Cristo, Ele nos trouxe o perdão lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo derramou o seu sangue lá naquela cruz, e quando Ele derramou aquele sangue, nós somos justificados de todas as nossas transgressões, nós somos perdoados. E nós começamos de novo. E todas as vezes que nós liberamos perdão, todas as vezes que nós perdoamos, talvez aquele irmão, talvez aquela pessoa que errou conosco, nós damos a possibilidade, a oportunidade deles começarem de novo, porque nós tivemos o privilégio de começar de novo. O Senhor Jesus nos deu o privilégio de começarmos de novo. O Senhor Jesus nos abriu a porta do perdão. O Senhor Jesus, Ele nos abriu as portas da regeneração, e Ele nos permitiu a começarmos de novo, a sermos perdoados através do seu sangue. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 até o 35. Eu gostaria de pedir à igreja, por favor, aqueles que puderem, vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23. Acompanhe a leitura, que diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos falará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fechemos nossos olhos e oremos. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E nessa noite eu te peço, Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Que a tua palavra penetre, Senhor, no nosso coração. Que a tua palavra faça separação como uma espada de 2 gumes, como diz a tua palavra. E te peço, meu Deus, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos abalar, que a tua palavra venha nos anular, e que nós sejamos reconstruídos de acordo com a tua vontade. Toda mudança, Senhor, que o Senhor tem que operar nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, que assim seja feito através da tua palavra, com o auxílio do teu Espírito Santo, que tudo sabe, tudo vê e tudo conhece. Nós oramos agradecidos,
No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Então, nessa parábola, nós podemos aprender aqui que tinha um homem que estava devendo uma grande quantia. Uma quantia que era praticamente impossível de ser paga. E esse homem, ele pediu perdão para aquele que ele estava devendo, falou: olha, me perdoa porque eu não consigo te pagar. E aquele homem perdoou. Aquele homem perdoou aquele que ele devia, falou: vai, fica tranquilo, a sua dívida está perdoada. Porém, aquele homem saindo, como diz a palavra do Senhor, ele encontrou outro que estava ali devendo. E o texto diz que ele agarrou aquele que estava lhe devendo pelos colarinhos e falou: me paga o que você me deve, senão eu vou te lançar no cárcere. E assim ele fez. Ou seja, ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Ele recebeu um perdão, mas ele ao mesmo tempo ele não perdoou aquele que lhe devia. E você sabia que se eu não perdoar é porque eu também não fui perdoado? O Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele falou: olha, vão por todas as nações e façam discípulos. Só pode fazer discípulo aquele que é discípulo, e só pode perdoar aquele que foi perdoado. E nós somos chamados para perdoar. Nós somos chamados para resplandecer Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando o Senhor ele olha para a terra, ele tem que ver pessoas salvas, curadas, saradas, restauradas, porque o Senhor ele vê o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos que espelhar Jesus. E quando nós espelhamos Jesus, é porque nós fomos perdoados e nós sabemos perdoar. Eu quero ainda que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, somente o verso 4 da oração dominical. Lucas, capítulo 11, verso 4, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Somente essa parte. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aí nessa oração dominical, nessa oração modelo. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Então, para começar, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Se você não perdoa, é sinal que você não foi perdoado. Se você guarda mágoa no seu coração, é sinal que você ainda não recebeu a graça do perdão. E nessa noite eu quero trabalhar com 3 pontos. Eu quero fazer uma meditação sobre a excelência do perdão. O perdão sara, o perdão restaura. O perdão é como uma doença que é tirada do nosso organismo. O próprio rei Davi ele diz: enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não fui perdoado, os meus ossos se envelheceram. Davi ele está dizendo que enquanto ele não tinha recebido perdão, é como se ele estivesse doente. E quando nós não liberamos perdão também, é como se aquela pessoa estivesse doente, aquela pessoa que nos deve estivesse doente. Então eu quero te incentivar nessa noite que você libere perdão. Talvez tenha alguma pessoa na sua vida, talvez uma pessoa da sua família, algum amigo, algum vizinho. É comum um vizinho ficar bravo com o outro, um vizinho fechar a cara com o outro, mas eu quero te incentivar. Como servo do Senhor, como pessoas que entenderam a graça, como pessoas que já absorveram a misericórdia do Senhor, que viveram a misericórdia do Senhor. Que você aprenda a perdoar, como você já foi perdoado. O primeiro ponto que eu quero meditar, irmãos e irmãs, a graça do Senhor, ela nos evidencia como devedores. A graça do Senhor, ela nos evidencia como devedores. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim:
Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos salvos pela graça. A graça do Senhor é que nos salva, que perdoa os nossos pecados. Ou seja, não existe mérito nenhum em nenhum de nós, que o Senhor pudesse olhar para nós e Ele visse algo bom em nós para nos perdoar. Não existe nada de bom em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 3, no verso 20, ele diz que não existe um justo sequer. Todos nós falhamos, todos nós precisamos da glória de Deus. E esse primeiro ponto é a graça do Senhor evidencia que eu sou devedor. A graça do Senhor, ela evidencia que eu sou um pecador curado, que eu sou um pecador sarado, que eu sou um pecador que fui perdoado. Eu ainda continuo pecando, mas o Senhor me faz me arrepender, e o Senhor me faz reconhecer o meu erro, e o Senhor me faz perdoar todos aqueles que erram comigo, que erram conosco, com cada um de nós. Veja aí, nesse Evangelho de Mateus, aonde aquele homem que devia uma grande quantidade em dinheiro, ele pediu perdão, e aquele homem, aquele outro rei perdoou. Olha, a sua dívida está quitada, a sua dívida está perdoada. Ou seja, a graça do Senhor evidencia que nós somos pecadores e nós precisamos do perdão. E a graça do Senhor é que nos perdoa de todas as nossas transgressões. E através da graça do Senhor nós somos perdoadores. Nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Quando eu perdoo, é sinal que eu entendi que eu também sou perdoado. Quando eu não perdoo, é sinal que eu ainda não fui perdoado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos fazer como esse rei, que reconheceu a sua dívida, mas pediu perdão. Que nós também possamos reconhecer as nossas dívidas e que nós possamos também pedir perdão, e que nós possamos reconhecer que outras pessoas também precisam de perdão. Talvez aquele que chega a você e fala: olha, eu errei contra você, me perdoa, eu preciso do seu perdão. E que você tenha essa graça no seu coração de perdoar todos aqueles que lhes ofendeu, todos aqueles que estão lhes devendo, que vocês possam perdoar a igreja do Senhor. Essa é uma das marcas da igreja, nós sabermos perdoar, nós aprendermos a perdoar. Foi isso que Jesus nos ensinou lá na cruz do Calvário. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, que cada um de nós possamos perdoar, aprender a perdoar. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o que é bom, que não peque. Salomão já diz, Salomão, com a sua esplêndida sabedoria, ele já reconheceu: olha, não existe homem que não peque, e não existe homem que já provou da graça santificadora e que não possa perdoar. Que esse primeiro ponto, a graça do Senhor, evidencia que nós somos devedores. E o segundo ponto, eu vou ser muito breve nessa mensagem, que é uma mensagem muito simples. E o segundo ponto, a graça expressa no montante da dívida. Olha que interessante isso. A graça do Senhor é expressa no montante da dívida. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas aos Romanos, ele diz: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado era imenso, a graça era 5, 10, 15, 20, 1000 vezes maior. Porque pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos perdoados.
E esse segundo ponto, que essa graça expressa o montante da dívida, quando aquele homem que tinha uma dívida enorme, que ele não poderia pagar, que mesmo a sua família, se a sua família fosse vendida, ele não poderia saldar aquela conta. Ele recebeu total absolvição. Ele foi totalmente perdoado. Eu acho que desligou aqui. Você está me ouvindo? Está ligado? Acho que desligou. Está ligado? Eu não estou ouvindo aqui o retorno. Tá? É que eu sou meio surdo. Eu toquei muito tempo em banda de rock, então eu fiquei meio surdo no ouvido. Acho que é por isso que eu não estou ouvindo direito. Mas veja, essa graça expressa no montante da vida, no montante da dívida, significa que essa graça, ela foi muito maior que a dívida. Aquele bondoso rei, ele não viu o tamanho da dívida, mas ele simplesmente perdoou aquele que estava lhe devendo. E isso é muito importante, porque nós éramos culpados da morte de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi punido no meu lugar pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Cada um de nós, Jesus Cristo pagou o preço por cada um de nós. Quando Adão e Eva, lá no jardim do Éden, eles pecaram, quando Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem do Senhor de não comer daquela árvore da vida e do mal, não é, do conhecimento da vida e do mal. Quando eles comeram daquela árvore, quando eles comeram daquele fruto, eles se tornaram pecadores. Eles abriram a mala do pecado, e todos nós pecamos junto com eles. O pecado de Adão e Eva está incrustado em cada um de nós, e quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o Senhor, ele não viu o tamanho da nossa dívida. Ele simplesmente falou: olha, vocês estão perdoados, porque o sacrifício da cruz foi suficiente para aplacar a ira de Deus, para abrandar a ira de Deus. Porque o profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que aquele castigo que Jesus sofreu era o castigo de cada um de nós. Ele tomou o nosso castigo, ele tomou as nossas dores, ele sofreu no nosso lugar, não importando o tamanho, o montante da nossa dívida, porque a graça de Deus, ela é muito maior do que as nossas dívidas. E nós também não podemos olhar o tamanho, talvez, da ofensa que nós sofremos daquela pessoa que nos ofendeu. O Senhor Jesus, ele está nos dando essa lição, para que nós não olhemos o tamanho da dívida daquele que nos deve, mas simplesmente que nós aprendamos a perdoar. Perdoar não importa o tamanho da dívida. Como nós somos perdoados, como nós somos resgatados, como nós somos transformados, como nós somos justificados, regenerados, salvos na cruz do Calvário. Que nós também possamos não olhar o tamanho da dívida, mas que nós aprendamos a perdoar. E o terceiro ponto, a graça manifestada no perdão da dívida. Olha que lindo isso, a graça do Senhor manifestada no perdão da dívida, porque aquele rei poderia muito bem prender aquele servo. Aquele rei poderia: não, você me deve, se você não me pagar eu vou te prender. Mas ele simplesmente perdoou, porque naquela época a lei estipulava que enquanto a dívida não fosse saldada, aquela pessoa não estava livre da sua dívida. E aquele rei, ele simplesmente
manifestou o perdão total da dívida, como nós fomos totalmente perdoados de todas as nossas transgressões. Isso é um motivo de grande alegria, quando nós olhamos para aquela cruz vazia, e nós podemos ver a cruz vazia porque um homem um dia morreu pelos nossos pecados, para perdoar todas as nossas dívidas, sem cobrar um vintém em troca. Ele nos perdoou de graça, e que nós aprendamos a fazer como esse rei, a perdoar a dívida. Eu só quero recapitular o primeiro ponto: a graça evidenciada nos devedores. O segundo ponto, a graça expressa no montante da dívida. E a graça do Senhor manifesta no perdão da dívida. Que cada um de nós, irmãos e irmãs, logo mais nós estaremos tomando assento na mesa do Senhor. E o pastor, quando vai ministrar a ceia, ele faz sempre nos lembrar da carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11. E cada homem examine a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. E cada um de nós, eu quero que você pense, nesse momento, tem alguém que te deve? Eu não estou falando de dívida financeira, mas tem alguém que está te devendo algo? Tem alguém que fez algo para você? Eu quero te incentivar, em nome de Jesus, que você possa perdoar, que você possa ter a mesma atitude desse rei, que ele não olhou o tamanho da dívida, que ele não olhou para a pessoa, ele simplesmente perdoou. E que cada um de nós possamos perdoar aquele que nos deve. E quando nós perdoamos, aí então nós podemos fazer a oração que o Senhor Jesus nos deu como exemplo. Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Porque nós somos hipócritas se nós orarmos o Pai Nosso e nós não perdoarmos aqueles que nos devem. Eu só quero te lembrar, no reino do céu só vai entrar pessoas transformadas. No reino dos céus não vai entrar hipócritas, porque os hipócritas serão visualizados pelo Senhor, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando, que você tenha sempre um coração perdoador, como nós temos um coração que pede perdão, que nós também possamos perdoar na mesma proporção dessa graça que nós somos perdoados, em nome de Jesus. Pastor Fabiano, não sei se eu vou quebrar o protocolo, eu posso fazer a oração de encerramento? O senhor me permite? O senhor me permite fazer uma oração de encerramento? Eu quero convidar os irmãos, vamos ficar em pé. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos, você abaixe a sua cabeça, que você faça uma introspecção, que você olhe para dentro do seu coração. Talvez tenha aquele colega de trabalho que fez algo contra você, talvez um parente, um vizinho. Você libere perdão nessa noite. Que você faça como o Mestre nos ensinou. Quero que você ore em silêncio, e logo em seguida eu vou estar fazendo oração para nós orarmos juntos. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e fale com o Senhor.
Senhor, nós estamos reunidos aqui, Senhor, como pessoas remidas, como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça, como pessoas que foram compradas pelo preço de sangue, o alto preço pago lá na cruz, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus eterno, em nome de Jesus, se existe algum coração aqui nessa noite, Senhor, que está magoado, se existe algum coração aqui no nosso meio, Senhor, que ainda não liberou perdão para alguém, que ele seja esmiuçado, que ele seja espremido, que ele seja obliterado, e que o Senhor esteja trocando esse coração de pedra por um coração de carne. Como o rei Davi disse lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que saiba perdoar, um coração perdoado que saiba perdoar, Senhor. Eu te peço, Senhor, não somente pelos meus irmãos, mas por mim também, ó Deus. Que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas. E que a Tua graça, que é superabundante, nos alcance a cada dia das nossas vidas. E que nós sejamos sempre confrontados pela Tua palavra. E que nós aprendamos a caminhar nos Teus caminhos. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o povo eleito do Senhor diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus.